O milionário paraplégico se emociona com a flor milagrosa da menina mendiga. Em uma mansão de luxo, cercada por um silêncio que se arrastava como um golpe cruel, Laura se sentava em sua cadeira de rodas, observando a chuva escorrer pelas janelas. O luto era uma sombra constante. A perda de seu filho Ricardo deixara um buraco no peito tão grande que parecia capaz de engolir o mundo. Se antes a vida brilhava, agora tudo era tristeza. Mas naquele dia, em meio ao cenário cinzento, algo aconteceria para mudar tudo. Um leve bater à porta ecoou na casa vastíssima. Com desdém, a governanta Rita observou o que parecia ser uma mera interrupção. Quando Laura pediu para abrir, ela não esperava encontrar um garoto em pé, tímido, segurando uma flor feita à mão. Era uma criação simples, mas cheia de cores vivas, como se cada pétala contivesse uma fração de esperança. Ao olhar para o menino, algo dentro de Laura se mexeu. O garoto, com cabelos desgrenhados e roupas puídas, tinha um sorri. Laura, tomada pela surpresa, sentiu o peso da dor ser aliviado por um instante. O que havia naqueles olhos castanhos? Uma centelha de vida, algo que ela pensava ter perdido. Obrigada, murmurou ela, a voz embargada. Naquele breve momento, ela se viu mãe novamente, lembrando-se das risadas de Ricardo, da luz que ele trazia. Mas esse instante mágico foi logo esmagado por Rita, que apareceu, resmungando sobre se livrar de mendigos. A tensão cresceu. O garoto quase desapareceu sob o olhar severo da governanta, mas Laura, em uma ousadia inesperada, decidiu que queria conhecê-lo melhor. Nas semanas seguintes, Vinícius visitou a mansão com frequência, trazendo flores, histórias e um pouco de sua vida nas ruas. Ele falava sobre o sol que se punha atrás dos edifícios, das crianças que jogavam futebol nas calçadas, dos sonhos que ainda existiam nas fendas da pobreza. Laura sentiu-se viva novamente, como se um novo capítulo estivesse sendo escrito em sua história. Mas a sombra de Rita. Esse menino não é bom para você, Laura. Ele vai te machucar, costumava dizer, enquanto o nó na garganta de Laura crescia. Os olhos de Vinícius, mesmo cheios de alegria, pareciam carregar um mistério que Laura não conseguia desvendar. Ela não sabia que aquele garoto era o filho de Amanda, sua antiga namorada e a mãe de seu falecido filho, um segredo guardado como uma bomba relógio. A alegria que Laura sentia agora era ameaçada a cada dia. As mentiras de Rita se intensificavam, criando um ambiente hostil. Ele não quer nada além do seu dinheiro, Rita gritou um dia. Mas Laura, agora com o espírito renovado, sabia que precisava lutar por aquela amizade. Sentia seu coração pulsar com um misto de esperança e dúvida. Poderia finalmente encontrar liberdade e preencher o vazio que a perda deixou. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura olhou pela janela, perdida em pensamentos. Vinícius havia trazido cor à sua vida, mas a sombra de Rita continuava lá, implacável. Ela decidiu que não deixaria ninguém tirar aquilo que recomeçava a florescer dentro dela. Contudo, aquele dia seria diferente. Uma nuvem de inquietação pairava no ar. A campainha tocou, um som cortante, quase como um alarme. Laura ficou em alerta. Quem poderia ser agora? Murmurou. Vinícius estava a caminho, e ela ansiava por aquele sorriso que acendia seu coração. Quando a porta se abriu, não era o garoto que ela esperava. Era um homem alto, de olhar sombrio, vestindo um terno escuro. O coração de Laura disparou. — Você é Laura? Ele não perguntou, afirmou. — Sim. — Sou eu, respondeu, hesitante com o olhar fixo nele. O desconforto pairava no ar. O homem deu um passo à frente, invadindo aquele espaço que antes parecia seguro. — Me chamo Fernando.
Sou amigo da sua antiga namorada, Amanda. As palavras dele cortaram o ar. Laura congelou. O passado tinha voltado com força total. Ela tá bem? Hesitou. O nó na garganta apertava. Vamos conversar, disse o homem, sua voz grave soando como um trovão. O que mais ele sabia? Por que trazer Amanda à tona agora? Antes que Laura pudesse responder, Rita surgiu, com o semblante pálido. O olhar dela disparou como uma metralhadora, pronta para atacar. Mas antes que pudesse intervir, Fernando continuou. Esse menino, Vinícius, é filho dela. Laura sentiu o mundo parar. Vinícius era filho de Amanda? O choque fez sua mente girar. As flores, as histórias, tudo fazia sentido agora. Mas o que mais ele escondia? Rita estava em choque, mas logo voltou a agir, tentando empurrar Fernando para fora. Aqui não é lugar para você! Gritou, mas Laura não a ouviu. Seu coração batia com a pressão de um tambor. O que você quer comigo? Perguntou, buscando respostas, sua voz tremendo. Fernando olhou fundo nos olhos dela. Preciso que você saiba que ele não é apenas uma criança. Há mais coisas em jogo. Venha comigo. Este não é um assunto que se resolve às claras. Laura hesitou, o medo e a curiosidade misturando-se. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Perguntou enquanto seu coração palpitava, como se quisesse explodir no peito. Cabe a você decidir, mas saiba que Vinícius não é a única pessoa que está ligada ao passado de Amanda. Você está prestes a descobrir verdades que mudarão tudo. A sala parecia girar, luzes piscando, os olhos de Fernando penetrantes e urgentes. Se você não agir rápido, poderá perder não só o garoto, mas também a chance de entender tudo. Uma sensação de desespero invadiu Laura. Se aquilo tudo fosse verdade, como Vinícius se encaixava nisso? Como tudo poderia ser tão complicado? Era uma realidade que ela não estava pronta para encarar, mas não havia mais tempo. O que ela decidiria seguir definiriam seus próximos passos e o futuro de todos ao seu redor. Poderia confiar em Fernando? Poderia arriscar tudo por esse menino? A tensão estava no auge. A interrogação pairava no ar. Laura sentiu que a linha entre passado e presente estava prestes a se romper. E o que ela descobriria ainda mais tarde a deixaria em um abismo de dúvidas. A escolha que teria que fazer viria com um preço alto, e ela ainda não sabia se estava pronta para pagá-lo. Laura estava paralisada, o olhar fixo em Fernando. O ar na sala estava denso, como se a verdade estivesse pairando, pronta para despencar. Vinícius, ele é filho de Amanda? As palavras saíram de sua boca em um sussurro, quase inaudível. O coração dela batia em um ritmo frenético, embriagado pela revelação. O espelho do passado havia se quebrado em 1000 pedaços, e cada fragmento refletia uma nova realidade que ela nunca imaginou. Rita, a governanta, estava em choque, mas rapidamente recuperou a compostura e, com um olhar furioso, ficou entre Laura e Fernando. Você não pode estar falando sério. Isso é um absurdo! Ela gritou, sua voz ecoando pela mansão vazia. Laura sentiu sua tensão interna crescer. Fernando insistiu. Esse menino faz parte de uma história que você ainda não conhece e precisa saber. Laura estava em um mundo à parte. Pensamentos confusos se misturavam. A imagem de Vinícius, com sua voz doce e sorriso inocente, agora estava envolta em uma névoa de mistério. Quais segredos envolvendo Amanda ela não havia descoberto? O que você quer dizer com mais coisas em jogo? Perguntou, sua voz mal conseguidora aguentar o peso da curiosidade. Fernando hesitou e olhou para a porta, como se a resposta estivesse prestes a entrar por ela. O coração de Laura parou. O tempo parecia estagnado. Preciso que você venha comigo agora. Não é seguro aqui, ele disse, acelerando as palavras, quase em um sussurro. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o clima tenso. A porta da mansão, que estava entreaberta, se fechou com um estrondo. A luz se apagou subitamente, mergulhando todos em uma penumbra profunda. Laura ficou cega por um instante, os sons de passos apressados a rodeando.
O pânico a tomou por completo e ela olhou em volta sem saber o que fazer. Laura, a voz de Vinícius. Ele estava lá, no escuro, mas a angústia e o grito de Rita seguiam ecoando. A luz voltou lentamente, revelando a figura de um homem alto com uma máscara, segurando um objeto que reluzia. Ninguém se mexa! Ele gritou, a frieza na sua voz cortante como uma faca. O que estava acontecendo? Laura nunca se sentiu tão desesperada. Vinícius correu para o lado dela, e a proteção instintiva a abraçou. Estamos em perigo, Laura. Temos que sair daqui. Ele estava pálido, o medo nos olhos castanhos dela se intensificando. A adrenalina subiu pela sua espinha, enquanto o homem mascarado olhava ao redor, como se procurasse algo. Eu sei onde está, o homem disse, as palavras vibrando de uma maneira que enviou um arrepio pela sala. Fernando se virou para Laura, seus olhos transmitindo uma mensagem silenciosa de desespero. Não acreditem nele, nossa vida está em risco. Mas a voz de Laura estava presa em sua garganta. Quem era esse homem? O que ele queria? Então tudo aconteceu de uma vez. O homem com a máscara avançou, e a tensão estourou como um balão. Laura se preparou para correr, mas Fernando a segurou pelo braço, dizendo, espere. A resposta está aqui. Não podemos deixar isso acontecer. Mas a frase dele perdeu o sentido diante da confusão. Vinícius estava agarrado à sua cadeira de rodas, e a imagem dele, tão vulnerável, fez seu coração disparar. Quando a situação parecia insustentável, a porta principal se abriu com um estrondo, e uma mulher, com uma presença avassaladora, entrou com um olhar determinado e fria. Deixem minha família em paz. Laura não teve tempo para processar quem era. A voz dela ecoou, e em meio ao caos, toda a natureza da situação mudou de novo. A mulher usava uma corrente, que brilhava no escuro como se estivesse cheia de segredos. O choque se instalou no coração de Laura. Era Amanda, sua antiga namorada e a mãe de Vinícius. Mas como isso era possível? O que havia acontecido durante todos esses anos? Sua mente fervilhava enquanto a revelação se desenrolava diante dela. Você não deveria ter voltado, sussurrou, sem acreditar no que estava vendo. O que mais ela teria que descobrir antes que tudo desmoronasse completamente? Vamos falar sobre isso, Amanda respondeu, sua voz firme. Mas não aqui. Este lugar não é seguro. A expectativa pairava no ar, e Laura sabia que esse momento mudaria tudo. O futuro de Vinícius, a verdade sobre o passado, tudo estava prestes a se revelar. Só que uma escolha teria que ser feita, e os riscos estavam mais altos do que nunca. Amanda ficou parada, parecendo um fenômeno sobrenatural que desafiava qualquer lógica. O silêncio era tão pesado que o ar parecia correr para longe. Mãe? Vinícius sussurrou, a voz quase um fio de desespero. Laura sentiu o mundo girar. Ele não pode ser. O choque era palpável. A revelação rasgava a narrativa de sua vida em pedaços. Fernando, entre eles, tinha um semblante decidido, mas o pânico nos olhos de Vinícius contava uma história diferente. Você não deveria ter voltado agora! Ele gritou, a voz embargada. Laura ficou em choque, a mente rodando como uma montanha russa. A presença de Amanda desencadeava emoções que ela pensava já ter enterrado. Mas a verdade estava embutida em camadas, e ela não tinha certeza se estava pronta para desvendá-las. Amanda avançou, a corrente que usava balançando como se estivesse carregando o peso de um segredo. Precisamos falar sobre seu pai, Vinícius. Sua voz era firme, mas havia uma fragilidade por trás das palavras. Laura lutava contra a confusão. O que o pai de Vinícius tinha a ver com isso? O impacto da frase cortou o ar novamente. Um golpe bem definido que deixou todos sem fôlego. Fernando parecia cada vez mais ansioso, a tensão crescendo entre os quatro. Meu pai? Vinícius olhou de volta, seu olhar se perdendo entre a raiva e o medo. Eu não quero saber sobre ele. Ele não faz parte da minha vida. A dor estava escrita em seu rosto, e Laura sentiu o coração acelerar. Era como se cada batida amplificasse a importância daquele momento. Rita, até então calada, mudou sua expressão, quase divertindo-se com o caos.
Acho que todos vocês estão perdendo tempo com isso. O que aconteceu não pode ser mudado. Ela parecia animada em ver o enredo se desenrolar. Laura queria gritar, mas havia um nó em sua garganta. Amanda avançou mais um passo, a expressão transformando-se em determinação. Vinícius, eu preciso que você entenda que o seu pai, ele está em perigo. Não é quem você pensa que é. Ele não é apenas um homem que desapareceu. As palavras de Amanda ressoavam como um trovão em uma tempestade. Laura teve a sensação de que talvez, por trás de toda a dor, havia uma realidade ainda mais sombria. Ele está envolvido em algo maior, algo que pode colocar você e sua mãe em perigo. Como assim? Vinícius perguntou, as mãos tremendo agora. O que você quer dizer com perigo? O tom de Amanda deixava claro que havia mais por trás daquela história que ela ainda se recusava a revelar. E então a porta se abriu de novo, desta vez com um choque. Um homem muito parecido com Fernando entrou. Sua aura era ameaçadora. O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou, a voz grave ressoando e ecoando na sala. Eu avisei que o tempo estava se esgotando. A surpresa se espalhou e a tensão se intensificou. Quem é você? Laura conseguiu perguntar, o pânico começando a tomar conta de seus sentidos. O novo homem olhou para Amanda com um olhar que exalava vácuo. Ela não te contou, não é? Você é a chave para tudo isso, Laura. E Vinícius também. O coração de Laura parou. O que ele estava dizendo? O ar ficou pesado e cada respiração tornou-se uma luta. Do que você está falando? Amanda parecia perder a cor e Vinícius por um momento quase desmaiou. Você vai precisar decidir rápido. Você está em uma rede muito maior do que imagina. Eles vêm atrás de você, Laura. E nós precisamos escapar agora. A urgência na voz dele fez a esperança e a apreensão dançarem no ar. As palavras ecoavam como um alerta. Laura sentiu que tudo se desmoronava. Amigos, penas, verdades ocultas. Estava prestes a ser jogada em um turbilhão de eventos que poderia desvelar não apenas segredos dolorosos, mas também uma ameaça iminente. A vida dela, de Vinícius, de todos, estava em risco. O que ela faria agora? As perguntas não paravam de girar. Quem era realmente Fernando? Qual era o papel de Vinícius neste jogo perigoso? E, acima de tudo, como poderiam escapar? Algo grande estava prestes a acontecer, e as sombras mais profundas estavam apenas começando a se revelar. A tensão na sala era insuportável. Com a ameaça do homem mascarado pairando no ar, todos os olhares se concentraram em Amanda. O coração de Laura batia descontrolado. O que você sabe sobre o passado de Vinícius? A pergunta escapuliu de seus lábios, sem pensar. O homem mascarado, com um sorriso sarcástico, observou tudo como se estivesse num teatro. A resposta que estão buscando pode levá-los a uma verdade devastadora. Ele disse, a voz carregada de ironia. A atmosfera carregava choques visuais, os olhares variando entre a raiva e o medo. Fernando, que até então fora a figura de autoridade e proteção, começou a transparecer uma vulnerabilidade. O que você quer dizer? Ele se aproximou, tentando desviar a atenção de Laura. Mas o homem com a máscara não estava interessado em Fernando. Você não está preparado para a verdade, respondeu, olhando diretamente para Laura. Você e esse garoto têm mais laços do que imagina. E tudo começa com Amanda. A sala pareceu encolher ao redor dela, o ar pesado com os segredos que ameaçavam se revelar. Laura, não ouça! Gritou Vinícius, puxando-a pela mão enquanto os olhos dele se encheram de lágrimas. A verdade pode ser mais dolorosa do que você pode suportar. Ele estava certo. O que mais poderia ser escondido? E se tudo o que ela achou que sabia sobre Amanda e sua própria vida fosse uma ilusão? Vinícius, o que você conhece sobre seu pai? Amanda interrompeu, interrompendo o fluxo de perguntas. O olhar dela era de desespero, um apelo que cortou o fato. Ele hesitou e a tensão cresceu. Eu nunca conheci meu pai, respondeu ele, a voz trêmula. Ele desapareceu quando eu era bebê. Mamãe sempre disse que era melhor assim. O homem mascarado sorriu, um sorriso que não refletia alegria, mas malícia.
Isso é apenas a ponta do iceberg. Você está prestes a descobrir quem realmente é seu pai. A revelação pesou no ar. Chega! Laura gritou, sua voz ecoando pela mansão. Diga logo o que sabe. O medo e a determinação misturavam-se dentro dela. A luz da sala parecia ser consumida pela confusão. Vinícius, Amanda começou, mas foi interrompida. Ele não pode ser quem você pensa. A história que Amanda viveu não é a única versão que você precisa conhecer. Há outras camadas, segredos. O homem com a máscara começou a expor. Você está me dizendo que o que eu imaginava sobre nós, sobre você, era uma farsa? Amanda disse, seus olhos brilhando com desespero. Vinícius precisa saber a verdade, e precisa saber agora. E como se fossem as cordas de um pano de fundo de uma tragédia, a porta se abriu novamente. Desta vez com um estrondo, um grupo de homens, todos vestindo camisetas pretas e com expressões sombrias, invadiu a sala. Acha mesmo que vai escapar assim? Gritou um deles, seus olhos em fogo. A situação explodiu. O homem mascarado fez um movimento rápido e Laura sentiu um frio na espinha. Você não pode, ele gritou. Mas era tarde demais. Alguém teve a ousadia de puxar a máscara. E o que revelou fez Laura desmaiar. Era alguém que ela conhecia bem. Júnior? A pergunta escapuliu de sua boca, quase um sussurro. O amigo de infância que ela pensou ter amado e que havia desaparecido anos atrás estava ali. A mente dela girava em torno do mistério. Ele era quem realmente manobrava todo aquele jogo? E o que mais ele escondia? A revelação sacudiu os pilares de sua percepção. Filhos, mentiras, escolhas obscuras. A história que parecia tão clara estava agora entrecruzada por essas verdades devastadoras. Com um misto de pânico e oscilação de emoção, Laura precisava decidir. O que ela faria agora? E o que mais estava à espreita nas sombras daquele mausoléu de segredos? O momento estava cheio de expectativa, e tudo podia mudar em um instante. A visão de Laura estava turva, o choque a paralisava. Quase não conseguia processar a presença de Júnior ali. Um amigo de infância que acreditava ter deixado para trás. A revelação girava em sua mente, mas a urgência da situação não deixava espaço para reflexão. Vinícius estava pálido, olhando entre ela e a figura familiar. Você! Você! O garoto gaguejou, o desespero no olhar crescente. Vinícius, ouça-me! Júnior gritou, tentando quebrar o clima pesado. Eu sei que parece loucura, mas precisamos sair agora. Ele parecia mais nervoso do que Laura já o havia visto. O homem mascarado se aproximou, os passos pesados, como se estivesse prestes a pirir a situação ainda mais. Antes que Laura pudesse reagir, o homem mascarado deu um passo à frente, rindo com escárnio. Você realmente acha que pode escapar? Acha que pode correr do que está prestes a acontecer? A tensão era palpável, e uma onda de medo correu pela espinha de Laura. Você não sabe o que está fazendo, Fernando exclamou, tentando proteger Laura e Vinícius, mas o espaço entre eles se estreitava rapidamente. A segurança que pensavam ter estava desmoronando em questão de segundos. Então, em uma virada inesperada, a luz voltou a piscar. A sala se iluminou de forma repentina, revelando a verdadeira intenção por trás das palavras de Júnior. Ele fez um movimento rápido, puxando uma pistola do bolso. A sala toda congelou. Eu lamento, mas você não pode saber a verdade. Júnior gritou, segurando a arma com ambas as mãos, o pânico evidente em seu tom. Os olhos de Laura se abriram como se tivesse levado um soco. O que você está fazendo? Ela perguntou, a voz tremendo. Você tá louco? O desespero tomou conta. A situação havia se transformado em um pesadelo. Eu nunca quis que isso acontecesse. Júnior continuou, a voz embargada. Mas eles estão vindo. Eu tive que fazer isso para proteger vocês. Estou fazendo isso por você, Amanda. Ele olhou para a mulher, com um fervor que fez o coração de Laura acelerar. O que ele queria dizer? Qual era a conexão que eles compartilhavam? O que você quer dizer com eles? E quem está em perigo? Laura não conseguia entender.
Era como se cada resposta trouxesse mais perguntas à tona. O homem mascarado estava parado, estudando a cena, como se esperasse ansiosamente por um desenrolar. E então, mais um barulho cortou o ar. A porta dos fundos da mansão se abriu com um estrondo. Mais figuras surgiram, cada uma parecendo mais ameaçadora que a anterior. As faces mais familiares que Laura jamais imaginaria ver. Eram seus pais, que ela não via há muitos anos. Laura, tá tudo bem? A voz de sua mãe era um misto de preocupação e alívio. Mas a aparição deles não trouxe o alívio esperado. A tensão aumentou exponencialmente. Laura sentiu um fio na espinha. Por que eles estavam ali? O que sabiam? Vocês não deveriam estar aqui. Júnior disparou, sua expressão se transformando em algo entre a raiva e o desespero. Não podem saber. A verdade deve permanecer oculta. A sala parecia um campo de batalha. Laura olhou nos olhos de Vinícius, que estava paralisado, incapaz de processar tudo o que estava acontecendo. Ela queria protegê-lo, mas a situação era caótica demais. Júnior, você precisa se acalmar, ela disse, tentando acalentar a tempestade crescente. Ele balançou a cabeça. Não posso. As palavras vieram sussurradas, quase quebrando. Não posso deixar que eles descubram. O que está em jogo é muito maior. O caos estava prestes a explodir numa escala que ninguém poderia imaginar. Os rostos que ela amava, as verdades que sempre acreditou estarem enterradas, estavam todos frente a frente, e cada palavra ecoava como um grito de guerra em seu coração. O que realmente significava tudo isso? O que mais estava por trás do que ela acreditava saber? Como tudo poderia desmoronar tão rapidamente? Laura sentiu que o chão estava a se abrir sob seus pés, e nada parecia mais seguro. E naquele momento ficou claro. Tudo o que ela conhecia e todos que amava estavam em perigo. A pergunta pairava no ar, como um açoite. Quem realmente poderia ser confiável agora? O ar estava pesado, e todos os olhares se voltaram para Júnior, a tensão transformando-se em uma tempestade elétrica. Laura tentava juntar as peças, mas nada fazia sentido. Você não pode fazer isso, gritou ela, a voz embargada. Vinícius estava congelado ao seu lado, os olhos arregalados, como se quisesse entender a mergulhada completa de traumas que o cercava. Eu tenho que proteger a verdade, Júnior retrucou, seu rosto contorcido em um misto de dor e raiva. Você não entende. A verdade pode destruir todos nós. Ele olhou para Amanda, que estava paralisada, mas com um olhar que implorava compreensão. E então, com um movimento rápido, o homem mascarado avançou. A sala se tornou um caos. O que era para ser uma conversa, agora era uma cena digna de filme de ação. Júnior, a arma ainda em punho, virou-se para o homem. Fique longe, não se aproxime. O medo transparecia em sua voz, mas o homem mascarado sorriu de forma que fazia arrepios subirem pela espinha de todos. Você não percebe, Júnior? A escolha não é sua. Você já perdeu. Com os olhos fixos no espaço entre Júnior e o mosaico de medo diante dele, a tensão se intensificou. Então, o inesperado aconteceu. Um estrondo ressoou e, em meio ao pânico, a janela atrás deles estourou em 1000 pedaços. Um grupo de homens mascarados entrou, cada um armado e com aparência ameaçadora, desferindo uma onda de choque que fez todos recuarem. É hora de encerrar essa encenação, um deles disse com uma voz gutural que reverberou na sala. Enquanto isso, Laura, em estado de choque, sentiu o tempo desacelerar. O que ocorreu a seguir foi um emaranhado de gritos, um serviço de desencontros e o seu coração disparando de maneira insana. Quem são vocês? Laura gaguejou. Todos estavam paralisados, como se esperassem pela resposta que mudaria tudo. Os homens mais novos tomaram os lugares da entrada e a tensão encheu o ambiente. Estamos aqui para levar o que é nosso, o líder do grupo disparou. E a frase repercutiu como um eco. O olhar penetrante de Vinícius encontrou o de Laura em um mar de confusão. O que isso significa? Seus olhos imploravam por respostas. Amanda, com a voz trêmula, respondeu. A verdade é mais obscura do que pensávamos, Vinícius.
Em um instante, Júnior, que ainda mantinha a arma na mão, balançou a cabeça, como se um botão de luz se acendesse. Não sou quem você pensa, Amanda. Ele começou. E o ar ficou carregado de uma revelação iminente. Todos olharam para ele. Eu sou o verdadeiro responsável pela morte de seu pai, ele disse, as palavras saindo como uma faca afiada, cortando tudo ao redor. O silêncio tomou conta da sala. O choque foi avassalador. Laura sentiu a terra desabar sob seus pés. Vinícius, de olhos arregalados, estava em estado de negação. Você está mentindo! Não pode ser! Gritou. Mas a profundidade das palavras de Júnior ecoou como um eco distante. A tensão explodiu quando Júnior atirou sua arma para o canto e se virou para Amanda. Eu fiz isso para te proteger. Eles estavam atrás de você desde o início. A raiva de Amanda era palpável, mas a dor também a consumia. Você não pode simplesmente jogar isso no meu colo. Se você realmente quisesse me proteger, nunca teria se envolvido neste jogo. Nesse momento, a porta se abriu novamente, revelando mais um rosto que Laura nunca esperava ver. Era seu pai, desaparecido por anos. Ele estava ali. Eu vim por você, Laura. É hora de você saber a verdade. A voz dele era grave, segura, enquanto um furor de emoções se desenrolava. Confusão e alívio se misturaram. Pai? O sussurro escapuliu dos lábios de Laura, mas a realidade estava longe de ser compreensível. O que estava acontecendo? Os laços se entrelaçavam em algo que ninguém conseguia decifrar. No meio de toda a confusão, o homem mascarado finalmente falou. Você está em um jogo de sombras, e enquanto você não entender seu papel, ninguém estará a salvo. Cada palavra era como um golpe de martelo. O ar estava denso, e a verdade restante era um labirinto de segredos que Laura estava prestes a desvendar. E enquanto todos esperavam pela próxima revelação, a única certeza que tinha era que tudo o que pensavam saber havia mudado para sempre. Como poderiam escapar de um destino tão entrelaçado com dor e segredos que mal podiam compreender? A resposta estava à porta, apenas aguardando para ser empurrada para dentro da luz. O ar estava pesado, e todos os olhares se voltaram para Júnior, a tensão se transformando em uma tempestade elétrica. Laura tentava juntar as peças, mas tudo parecia... Você não pode fazer isso, gritou ela, a voz embargada. Vinícius estava congelado ao seu lado, os olhos arregalados, como se quisesse entender a avalanche de traumas que o cercava. Eu tenho que proteger a verdade, Júnior retrucou, seu rosto contorcido em um misto de dor e raiva. Você não entende. A verdade pode destruir todos nós. Ele olhou para Amanda, que estava paralisada, mas com um olhar que implorava compreensão. E então, com um movimento rápido, o homem mascarado avançou. O caos se estabeleceu. O que era para ser uma conversa agora parecia uma cena digna de filme de ação. Júnior, a arma ainda em punho, virou-se para o homem. Fique longe, não se aproxime. O medo transparecia em sua voz, mas o homem mascarado sorriu de forma maliciosa, como se soubesse de algo que todos ali desconheciam. Você não percebe, Júnior? A escolha não é sua. Você já perdeu, ele disse ao estender um braço, como se estivesse prestes a revelar um segredo. Laura prendeu a respiração. O clima estava prestes a explodir. Então o inesperado aconteceu. A parede ao fundo da sala explodiu em mil pedaços. Uma imensa bola de fogo invadiu o espaço, fazendo todos caírem no chão. A temperatura subiu instantaneamente, e o barulho ensurdecedor deixou Laura tonta. Quando a fumaça começou a se dissipar, o que apareceu fez seu coração parar. Erguendo-se entre os destroços, estava um homem, com a mesma expressão que Júnior possuía. Mas não era apenas isso. Ele usava um cordão que brilhava em meio aos escombros. O que você está fazendo aqui, Júnior? Ele rosnou. Sua voz era uma mistura de raiva e desprezo. Todo o medo que havia antes se transformou em choque. Pai! A palavra escapuliu da boca de Laura como um lamento. O homem que surgira não fazia parte do enredo que conheceram até agora. Era uma versão mais velha de Júnior. Mas o tom agressivo dele fez o pânico surgir na sala. A revelação fez a cabeça de Laura girar.
Quem sou você e o que está acontecendo? Sua voz tremia. Eu sou o verdadeiro Júnior, o homem disse rindo de forma cruel. E você, meu filho, precisa entender que a verdade sobre nosso passado sempre esteve escondida. Sua mãe, ela nunca foi quem disse ser. Vinícius olhou de um para o outro, os olhos cheios de lágrimas. Quem é você? Perguntou ele, sua voz soando quebrada. Sou seu verdadeiro pai. O novo Júnior gritou, a fúria transparecendo. E você também, Vinícius. O coração de Laura disparou. Todos os relacionamentos que ela acreditava ter estavam em risco. Isso mudou tudo. Mas como? O que você quer dizer? O medo dominava a fala de Vinícius. Laura, por sua vez, sentia suas pernas falharem. O que mais ela não sabia? O que mais estava oculto? Eu tinha um plano, mas agora você vai descobrir tudo, assim como deveria. A verdade que sua mãe guardou está mais próxima do que imagina. O homem prosseguiu, apontando para Júnior, que estava paralisado. Você é a chave, e a corrente que carrega é a ligação que temos com eles. A confusão virou desespero. Agora, Laura não sabia em quem confiar. O que mais estava escondido terminará de desmoronar suas vidas. O clima mudava a cada segundo, e tudo parecia um jogo cruel de sentimentos. A linha entre o que era certo e errado se tornava cada vez mais embaçada. Como poderiam sair daquela situação? A horrível verdade estava à vista, mas quem teria coragem para desvendá-la? E assim, a sala se transformou em um campo de batalha entre verdades e mentiras, enquanto essa nova figura de autoridade espreitava. Laura olhou ao redor, os rostos tensos encarando a tempestade que se aproximava. O futuro, que parecia claro por um momento, agora era uma imensidão de incertezas. O que mais viria à tona? E quem realmente eram todos eles? A resposta parecia mais sombria do que puderam imaginar. O ar estava pesado, e todos os olhares se voltaram para Júnior, a tensão se transformando em uma tempestade elétrica. Laura tentava juntar as peças, mas tudo parecia cada vez mais confuso. Você não pode fazer isso, gritou ela, a voz embargada. Vinícius estava congelado ao seu lado, os olhos arregalados, como se quisesse entender a avalanche de traumas que o cercava. Eu tenho que proteger a verdade, Júnior retrucou, seu rosto contorcido em um misto de dor e raiva. Você não entende. A verdade pode destruir todos nós. Ele olhou para Amanda, que estava paralisada, mas com um olhar que implorava compreensão. E então, com um movimento rápido, o homem mascarado avançou. O caos se estabeleceu. O que era para ser uma conversa agora parecia uma cena digna de filme de ação. Júnior, a arma ainda em punho, virou-se para o homem. Fique longe. Não se aproxime. O medo transparecia em sua voz, mas o homem mascarado sorriu de forma maliciosa, como se soubesse de algo que todos ali desconheciam. Você não percebe, Júnior? A escolha não é sua. Você já perdeu, ele disse, ao estender um braço como se estivesse prestes a revelar um segredo. Laura prendeu a respiração. O clima estava prestes a explodir. Então o inesperado aconteceu. A parede ao fundo da sala explodiu em 1000 pedaços. Uma imensa bola de fogo invadiu o espaço, fazendo todos caírem no chão. A temperatura subiu instantaneamente, e o barulho ensurdecedor deixou Laura tonta. Quando a fumaça começou a se dissipar, o que apareceu fez seu coração parar. Em meio aos destroços, uma figura se ergueu. Era um homem, seu olhar firme e decidido, com cicatrizes que contavam histórias de dor e luta. Parem! O que está acontecendo aqui? Ele usava um colete à prova de balas e parecia saber exatamente o que estava fazendo. Laura não reconheceu aquele rosto, mas havia algo na maneira como ele se movia que a fascinava e aterrorizava ao mesmo tempo. Quem é você? Amanda perguntou, o medo e o reconhecimento entrelaçados em sua voz. A presença do homem tinha uma aura de comando, um misto de autoridade e ameaça que parecia silenciar a sala. Sou alguém que veio buscar Vinícius, ele respondeu, a voz tão grave que parecia ressoar dentro de cada um ali. O que está em jogo aqui é mais do que você pode imaginar. Buscar Vinícius? Por quê? Laura interpelou, a adrenalina pulsando em suas veias.
A verdade que esperava saber agora se tornava um emaranhado ainda mais complexo. Como poderia isso estar acontecendo? Eles estavam em perigo, e ele estava ali como se soubesse de tudo. Ele é a chave para uma verdade maior. A verdade que pode destruir todos nós, o homem afirmou, enquanto olhava diretamente para Vinícius, cujos olhos brilhavam com uma mistura de confusão e medo. E você, Júnior, é um peão deste jogo. Aquelas palavras pairavam no ar como um peso inesperado, e Laura sentiu o chão tremer sob seus pés. Como assim? Vinícius era a chave. O que mais estava escondido? Antes que alguém pudesse responder, uma explosão ensurdecedora fez a sala tremer ainda mais. O homem mascarado, que quase se esquecera, foi atirado para o lado e, em um instante, estava em um confronto mortal. O tiroteio se instaurou. "Fujam!" gritou Laura, empurrando Vinícius para o canto, enquanto as balas zumbiam. O caos reinava. O novo homem entrou no combate, sua ferocidade lhe dando vantagem. Júnior parecia ter decidido de um momento para o outro que não poderia mais ser o campeão da verdade. E então, no meio daquela confusão, algo estalou no ar. Laura viu Júnior, com um olhar desesperado, lutando contra um dos homens mascarados. Ele se virou e, em um breve momento, a expressão em seu rosto se alterou. Aconteceu tão rápido que Laura mal teve tempo para pensar. Júnior, que parecia tão seguro, simplesmente disse: "Eu sou o verdadeiro traidor." Sempre fui. As palavras cortaram fundo, como se uma espinha fosse dilacerada. Todos na sala recuaram, atordoados com a revelação. Vinícius ficou imóvel, os olhos arregalados, confuso. "Como assim? Isso mudava tudo. Você traiu todos nós, Júnior?" Amanda perguntou, com uma mistura de raiva e dor. "Por que você fez isso?" "Porque eu não tinha escolha", ele retrucou, e suas palavras pareciam um grito de desespero. "Eles vão atrás de você, Amanda." "Sempre vão, e eu não posso permitir que você ou Vinícius se machuquem." "E quem são eles?" A pergunta fervia no ar, ávida por resposta. "Uma organização que sabe o que está acontecendo. Eles vão parar vocês." Júnior disse, sua voz se quebrando. A verdade que parecia tão distante, agora estava diante deles. E ao olhar para os rostos aterrorizados que o cercavam, Laura percebeu que tudo havia mudado novamente. O que era uma briga pessoal, agora tinha dimensões que transcenderam seu entendimento. Qual era a próxima jogada nesse jogo mortal? E como poderiam escapar? O eco da escolha de Júnior ressoava como um aviso sombrio. Além das verdades e mentiras, no caos que se instalava, a única certeza que estava pairando no ar era que todos ali estavam mais entrelaçados do que jamais poderiam imaginar. E a nebulosa que cercava seus destinos estava prestes a se dissipar, revelando consequências que mudariam para sempre suas vidas. O mistério, agora, apenas se aprofundava. Quem realmente estava em perigo? E a que preço a verdade seria revelada? A sala estava um caos. As vozes se entrelaçavam em gritos e choros, e a intensidade da situação parecia arrebatar cada um deles. Laura se sentia como se estivesse em um turbilhão. Seu corpo tremia, o coração disparava. Ela olhou para Vinícius, que estava paralisado, os olhos arregalados, tentando absorver a enormidade do que estava acontecendo. "Você não pode ser o verdadeiro Júnior", ele gritou, a voz ecoando na sala. Amanda estava ao lado dele, chocada, e as lágrimas deslizavam pelo rosto. Era uma dor coletiva, como se todos estivessem conectados por uma corrente invisível. "Eu tive que fazer isso." Júnior sabia que sua defesa era fraca. Eram vidas em jogo. Eu não podia deixar que soubessem a verdade sobre o que aconteceu com seu pai. O desespero o consumia, mas não havia tempo para reflexões. O homem mascarado se movia, pronto para agir. No meio de tudo isso, o novo Júnior, aquele que era forte e decidido, se interpôs. "Chega! Agora não sei o que aconteceu aqui, mas o passado está nos alcançando, e precisamos encarar isso juntos." As palavras dele cortavam o ar como uma faca. Laura sentiu um lampejo de esperança brotar entre o caos,
Mas o tempo estava passando e a pressão aumentava. Vinícius, venha comigo! Ela gritou. Era um chamado do fundo do coração. Ao tomar sua mão, Laura percebeu que estava disposta a enfrentar qualquer coisa. Precisamos de um plano. Júnior, a verdadeira figura de poder agora diante deles, assentiu. Confiem em mim. Eu sou a única ponte que vocês têm para a verdade. Ele gesticulou, indicando para que todos se aproximassem. Temos que sair daqui. Eles estão mais próximos do que imaginamos. Mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu bruscamente e um grupo de homens armados invadiu o local. O ambiente se tornou um campo de batalha. Parem, esse é o fim! Gritou um dos intrusos, a raiva palpável. Laura, com Vinícius ao seu lado, agarrou-se ao braço de Júnior. O que vamos fazer? Perguntou. O pânico em sua voz foi ecoado por todos. Júnior olhou firme, seu olhar brilhando com determinação. Vamos lutar! A verdade deve ser conhecida, e não podemos permitir que o medo nos domine. Houve um momento de silêncio. A decisão foi feita. Em um movimento brusco, Júnior se lançou para a frente, desferindo um golpe contra um dos homens. A luta começou, e o barulho dos tiros se uniu a gritos, enquanto Laura e Vinícius se moviam para o lado. Depois de uma luta feroz, todo o caos começou a se dissipar. O tempo parecia parar quando a poeira começou a sentar. Todos os homens estavam fora de combate. Júnior, ofegante, virou-se para Laura e Vinícius. Vocês precisam saber a verdade, disse ele, a voz tensa. O seu pai, ele estava envolvido com pessoas perigosas. Eu queria protegê-los. As palavras estavam pesadas. Então, o que acontece agora? Vinícius perguntou. A expressão ainda confusa, mas determinada. Agora temos que ir. Há muito o que resolver e um caminho a seguir, respondeu Júnior. E foi nesse momento que Laura percebeu que mesmo entre todas aquelas sombras, havia uma nova luz. Enquanto deixavam a mansão para trás, a verdade começou a se concretizar. Cada passo era um novo começo, uma nova chance para se reescrever. Era hora de enfrentar o que estava por vir, juntos. E assim, ao olhar para Vinícius, Laura se sentiu conectada de uma nova forma. Não eram apenas mãe e filho agora. Eram aliados em uma batalha muito maior. Eles se tornaram uma unidade em meio à destruição, mas para eles, o maior desafio ainda estava por vir. Descobrir quem realmente eram e quem seriam em uma nova realidade. E agora, para você que está aqui, ouvindo essa história incrível, é hora de tomar uma decisão. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas que prometem abalar suas emoções. Cada inscrição é um sinal de que você quer fazer parte desta jornada. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo. Seu apoio é fundamental para que possamos trazer mais aventuras como esta. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que veio a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E, sinceramente, você não vai querer que eles percam isso. A cada clique, você testemunha o poder que suas escolhas têm. Então, não espere nem mais um segundo para se conectar. Juntos, vamos continuar.